Boa tarde, boa tarde. Ótima sexta-feira para você que está aí me assistindo, para você mãe, para você pai. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou a Sanai, mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos. Ela foi diagnosticada com paralisia cerebral e autismo do nível 3 de suporte. Mas esse canal está aqui para prestar um suporte emocional para nós mães e pais que sabemos que carregamos diariamente muita bagagem. E claro, tudo baseado na nossa fé cristã. Se você acompanha a gente há mais tempo, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, para que essa mensagem seja levada para mais mães, para mais pessoas. Compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda para aquela amiga. No vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente sobre o autismo, sobre a deficiência intelectual, pode ser um TOD, a esquizofrenia também, um atraso no entendimento, no cognitivo, que é aquele autismo que você não vê, o autismo que não está nos jornais, não sai nas revistas, não sai em qualquer noticiário. A gente ouve muito hoje sobre a interação ou a falta dela, na verdade, né? Algumas medicações. E uma coisa que eu escuto muito, e na verdade ela não é uma mentira, é uma verdade, é que a gente aprende muito com os nossos filhos e de fato aprendemos. Eu aprendi e tenho aprendido muito com a Vitória. Eu sou outra pessoa hoje, muito diferente de quem eu fui, mesmo casada, mas ainda sem filhos. Mas essa é a parte bonita, essa é a parte enfeitada, né? Só que existe uma parte triste também. Existe uma parte onde não é muito visto se você não vive isso, não é muito falado. E é até difícil de entender para quem não vive isso realmente. É uma coisa que o Rafa e eu, meu marido, às vezes a gente comenta entre a gente. Se alguém falasse tudo que a gente vive hoje, alguns anos atrás, antes da chegada da Vitória, eu não acreditaria. A minha imaginação não ia chegar tanto. O que as pessoas não veem e não sabem, por exemplo, é que em uma tentativa de saída que não deu certo para essa mãe, para esse pai atípico, que na verdade é muito mais do que aquela tentativa frustrada. Vou dar um exemplo que a gente vive muito e sei também que muitas outras mães vivem isso, que faz parte das nossas conversas, é que quando nós fazemos uma tentativa de saída, seja numa igreja, seja no mercado, seja na casa de alguém, muitas vezes a Vitória ou o seu filho ou o filho de alguém que você conheça, se você não vive essa realidade, parece estar ali, quietinho, tá tranquilo, às vezes dá um grito ao outro, normal, toda criança faz isso. A Vitória mesmo, depois que ela cresceu um pouquinho e tá tendo um entendimento de algumas coisas, dificilmente na casa de alguém ela vai dar assim um surto muito grande. Ela tende a se recolher, ela fica trancada no quarto, e aí eu tenho que ficar trancada junto com ela. Algumas vezes nós dois, né, o Rafa e eu temos que ficar junto com ela para ela ficar mais calma, e ela fica ali quietinha, até que as pessoas vão embora, se tiver visita, ou que nós mesmo, né, a gente vai embora, vem embora para nossa casa. Então, aos olhos de quem está ali vendo, ela está calma, ela não está dando trabalho, e de fato ela pode não estar dando trabalho. Mas o autismo e o TOD que não é visto aos olhos dos outros é que, na verdade, ela não está gritando e não está dando trabalho naquele momento porque ela está reprimindo as emoções, não é porque ela está bem. E a gente sabe, a gente conhece, muitas vezes também a gente está ali trancado no quarto tentando, fazendo de tudo para acalmar ela. Está demandando muito esforço mental, emocional. E é claro, não é diferente. Quando nós adultos reprimimos emoções por muito tempo, seja um trabalho cansativo, exaustivo ou até a própria maternidade atípica, um dia explode. Um dia tudo isso vem à tona. Com eles não são diferentes, eles não conseguem entender essas emoções, eles não conseguem lidar com elas. E aí quando a gente volta para casa, que ela já está mais ambientada, ela já, né, só está ali entre a gente, nós temos intimidade. E aí é quando começa de fato o surto, a crise.
Não vou falar por todos, cada um tem uma característica, tem um comportamento diferente, mas é comum. A Vitória, quando a gente chega em casa após alguma tentativa, ela tende a chegar quebrando tudo, ela joga tudo no chão, ela começa a dar tapas e socos, porque agora ela aprendeu a fechar a mãozinha na janela de vidro. E a perturbação é tanta que a gente percebe que ela não está sabendo o que está incomodando. Às vezes é a quebra da rotina, ou é porque reprimiu demais mesmo, escondeu as emoções dela por muito tempo. Então, essa é uma das coisas do autismo ou do TOD, talvez, que as pessoas não veem numa tentativa. Porque o que eu mais escuto, a Vitória tem 8 anos e ainda é muito frequente. Vocês precisam tentar mais, mas tem que tentar. E o que a gente mais faz é tentar. Às vezes a gente não tem nada para fazer na rua, às vezes está o tempo até chuvoso, nublado ou frio, e a gente acaba saindo porque a gente está tão estressado em casa, vamos levar a Vitória para a rua um pouco. O que a gente mais faz é tentar. Só que as pessoas não estão vendo. A gente não costuma falar, até porque não tem muito porquê, né? Aliás, eu falo para minha mãe, para meus pais, eu sempre falo, comento até como foi, dou detalhes, mas não é uma coisa que a gente costuma falar, porque faz parte da nossa rotina isso. E aí, o que para uma pessoa, por exemplo, um amigo, você tentou ir na casa dela hoje e você só vai tentar novamente daqui a alguns meses. Para ela, a tentativa foi só aquela. Ou na igreja, você tentou ir numa igreja esse domingo e foram algumas tentativas fracassadas, e aí você parou de tentar. Para quem está naquela igreja, foi só aquela tentativa, mas na verdade o que não estão vendo é que a gente está tentando todos os dias em algum lugar diferente, alguma coisa diferente. Cada tentativa fracassada aqui para os outros é aquilo que eles estão vendo. Ah, até que não foi tão ruim, né? A gente escuta muito. Ah, até que ela já está mais calma, parece, né? Pra gente, quando a gente chega em casa, a gente sabe o caos que vai ser. Essa é a palavra assim que mais se encaixa. É um caos. É aquele misto de fracasso, de arrependimento. Ai, não devia ter tentado, sabia que não ia dar certo. Já é aquele pensamento ali errado vindo à cabeça, que é muito comum. É errado, mas é muito comum. Que é como o doce. Sabe aquele doce? Quando a gente está de dieta e a gente não vai comer doce, não vai comer fritura, não vai comer isso e aquilo. Quando você está de dieta, é muito mais fácil você não comprar nada para não ver na sua casa. Ou a pessoa que mora com você, no caso o seu marido, não comprar também, né? Seguir a dieta com você, pelo menos em casa, porque se você não vê, a sua vontade diminui. Diferente de você não comer doce e todos os dias você tá ali vendo chocolate, é bombom, é bolacha, é uma porcariazinha aqui, é uma besteirinha ali e sentindo o cheiro. É muito mais difícil. Ou você vai lá e vou dar só uma mordidinha no bis, porque uma mordidinha só mata a minha vontade e tá bom, é pouco. Você já tentou, quando você tá com muita vontade de comer doce, dar uma mordidinha no bis? Assim, ó, se você consegue fazer isso, parabéns, eu admiro. Porque se eu der uma mordidinha no bis, me vem uma frustração e um arrependimento, que eu vou pensar, eu preferia não ter mordido nada, porque um bis, gente, um bis. Eu tenho vontade de comer pelo menos uns 3 para matar a vontade. É o mesmo sentimento quando nós, mães e pais atípicos, tentamos alguma coisa que a gente já vem tentando há muito tempo, anos e muitas vezes. É esse sentimento de dar uma mordidinha. Às vezes era melhor não ter dado essa mordidinha, sabe? É um misto de emoções. Para nós mães também, para nós pais que vivemos isso. Porque a gente sabe que precisa. Então a gente faz porque a gente é adulto, a gente faz o que tem que ser feito. Não só a nossa vontade, né? Como dizem, quem faz o que quer é criança e adolescente. Nós somos adultos. Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa que puxa ali. Ai, só uma mordidinha vai dar mais vontade. E aí nós ficamos nesse misto de emoções, de frustrações, de tentativas, de fazer o que tem que ser feito, mas a nossa vontade é outra.
Eu já ouvi algumas vezes também, pelo menos vocês estão saindo um pouco. Gente, é muito difícil você sair um pouco e em 5 minutos eu já tô suada, eu já tô pensando em como vai ser daqui 5 minutos. E a gente tá vendo as pessoas, mas não pode conversar, não pode interagir. É sempre aquela impressão de que a gente deu só uma mordidinha, às vezes era melhor ficar sem a mordidinha. Não estou falando que a gente tem que parar de tentar, não estou falando que as pessoas que acompanham têm que mudar os comentários, é só para você que não vive isso de repente, ter um pouco mais de um olhar humano para quem vive. É uma realidade triste, eu não gosto de falar sobre isso porque geralmente não acrescenta, mas no vídeo de hoje é para acrescentar quem não vive. Nós vivemos uma realidade onde não são divulgados o número de suicídio de mães de crianças com autismo. E dessas mães tem uma porcentagem baixa ainda, que às vezes elas matam o filho antes, no medo de deixar o filho sozinho no mundo e se matam depois. Tem os casos também de irmão que mata a criança com autismo, ou porque não consegue lidar com essas emoções. Muitos autistas têm quadros, episódios de muita agressividade. Pode ser também aquele ciúme, ciúme de irmão, é comum isso em uma criança neurotípica mesmo, né? Porque tem mais atenção, e aí a mãe tá sempre levando para terapia, e ele demanda muito. É um número triste de se ver, que geralmente quando a gente não vive, a gente não vê, porque não tá nos holofotes, não tá nos jornais. Mas é um número assustador. Eu tô falando isso, não é de certa forma para te comover, não tô falando de um caso específico, porque não é o intuito do canal, mas esse vídeo é hoje especificamente para você que tem um familiar que vive essa realidade, um amigo que não é a sua realidade, talvez você não entenda, e não tem problema nenhum em não entender, porque eu não entendo o que a outra pessoa vive, afinal de contas, eu não passo isso, né? Mas para você ter um olhar um pouco mais humano, às vezes por trás daquela mãe já tem tanta tentativa, tanta frustração, medicação, terapia mal sucedida, médico que não dá certo, são tantas coisas que fogem ali do que uma família comum vive. Demonstre ali um gesto de carinho, sabe? Como meus pais perguntam muito isso, como vocês estão? Como é que a Vitória passou o dia? Isso faz tanta diferença no final das contas. Eu entendo que todo mundo está com seus problemas, seus afazeres. A vida é corrida e é para todo mundo. Mas a vida da família típica, além de todos os problemas, as dificuldades comuns de um ser humano, de um indivíduo qualquer, existe uma sobrecarga grande que é como se fosse, desculpa o termo, não é para ofender ninguém, mas é como se fosse uma doença sem cura, uma deficiência, porque ela demanda, ela requer cuidados, medicações, terapias, consultas constantemente. Então hoje é um pedido, na verdade, porque essa semana especificamente tivemos mais notícias e essas mães estão caladas, estão em silêncio, sofrendo em silêncio. E eu até me emociono de falar sobre isso hoje, porque eu sei o quanto é difícil, mas eu tenho meu marido, que por mais que a gente brigue às vezes, que a gente se desentenda, temos um ao outro. Nós não temos familiares perto, não temos nenhum suporte, nenhuma rede de apoio, mas meus pais são muito presentes na nossa vida. Eles ajudam de todas as formas possíveis e eu sei que não é a realidade da maioria dessas famílias ou dessas mães que são mães solo ou que de repente cresceu num lar que não teve uma estrutura emocional muito boa, viveu num lar tóxico, são tantas, são inúmeras as histórias que a gente não pode julgar, que a gente não pode comparar. Mas o meu filho é assim, o meu filho é assado, ele é mais, ele é nível 1, nível 2, nível 3. É muito mais coisa que está envolvida. Então, tenta
de repente, ou não julgar, ou se for próximo, dar uma mão acolhedora para essa família, para essa mãe, porque geralmente ela está sorrindo por fora, ou ela está forte por fora, mas é por fora, é aquela armadura que a gente cria, porque a gente já se machucou tanto, que a gente criou essa armadura para não se machucar mais. Mas a realidade é que são muitas as mães que estão passando por depressão hoje, que estão tomando medicações e que não tem resultado, que mesmo com as medicações, com tudo, é tão difícil de carregar tudo. Eu falo porque eu conheço mães, eu converso com mães e eu vejo, eu converso assim e elas me falam também de problemas pessoais fora da deficiência. E é tão difícil, é tão difícil. E para você que é mãe, que está me assistindo, eu não sei o que você está passando, mas se você tiver, não espera chegar naquele ponto crítico que a gente já, para subir é muito mais difícil. Se você sente que precisa de ajuda, que precisa de um amparo maior do que você tem hoje, procura. Eu entendo que é difícil, às vezes, a realidade de muitas famílias, muitas mães, procurar uma ajuda profissional, mas tenta, se for possível, ou alguém de confiança. Se você não tem amigo, nós não temos, é o nosso caso praticamente, que a gente tenha contato e convívio, mas que não pode contar com familiares de repente. Entra no nosso Instagram, Família Típica Cristã. Nós não costumamos postar muitas coisas lá, porque você deve saber que o nosso tempo é sempre curto, limitado, por falta de tempo mesmo. Ele está ali como um canal, um meio de comunicação. Então, segue lá a gente no Instagram, manda uma mensagem. Eu acredito sempre na troca. O ser humano tem essa coisa maravilhosa quando a gente foca nas coisas boas dessa troca. Todo mundo tem algo a oferecer e todo mundo tem algo a aprender a receber também. Manda uma mensagem. Não deixe que esses dias se estendam, se prolonguem. Deus, ele tem maneiras misteriosas de trabalhar que muitas vezes nós não entendemos. Nós somos limitados. Então, às vezes, a gente pode pensar ou se colocar nessa posição de fui esquecida, Deus não está comigo, o que é que está acontecendo? Assim como também, muitas vezes, nós é que estamos nos afastando dele sem perceber, porque a gente está sendo tomada por emoções ruins, por pensamentos ruins, por tanta coisa, tanta interferência. Mas ele não esqueceu de você. Só que eu entendo também que nós precisamos, às vezes, de uma ajuda de alguém aqui no nosso plano, que a gente veja, que a gente converse. Esse vídeo de hoje, diferente dos outros, mas muito necessário que a gente fale também dessas famílias que estão esquecidas muitas vezes. Não podemos ignorar, não é o tipo de assunto, de tema que eu gosto de falar, de abordar, mas eles existem e cabe a nós, cada um de nós, contribuir de alguma forma com aquilo que nos cabe, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente consegue. Eu encerro hoje aqui mandando um beijo grande a todos vocês que estão assistindo, seja um familiar, um amigo ou alguém que vive essa realidade. Independente da situação, que a esperança nunca falte no seu lar, no seu coração. Um beijo e até semana que vem.